Cientista, professor universitário, especializado em neurociência clínica, mestrado em anatomia 3D, doutorado na área de neurociência, para agora dar início à palestra. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos. Agradeço também o convite de fazer parte desse evento. É uma honra estar aqui falando para vocês. Falar sobre... na verdade não é uma palestra, é uma reflexão sobre a vida do médico, né? E como que os médicos lidam com adversidades de um Brasil continental com características tão distintas, né? Ela acabou falando todo o meu currículo, né? Sou professor universitário, dedico a minha carreira quase que inteira à ciência e ao ensino. Eu sou um dos editores da Revista Brasileira Neurociência e Psicologia e eu sou um dos editores do setor de neurologia do Bioaccent Open Journal, no Texas, nos Estados Unidos. Então estou sempre fazendo as correções e as atualizações sobre a área de neurociência. Dentro da minha pesquisa atual, a gente trabalha com neurociência comparada, como funciona o cérebro do homem e o cérebro da mulher. E atualmente a gente está trabalhando com a parte do controle motor. Por que nós, seres humanos, gostamos mais de um lado do corpo e não do outro? Ninguém sabe por que isso acontece. Talvez a gente consiga explicar. Quem sabe eu venho aqui falar para vocês sobre isso também. Tudo bem? Bom, como eu disse, não é uma palestra, mas sim uma reflexão sobre como é a rotina do médico no Brasil. Nem todos os médicos têm a possibilidade de trabalhar numa instituição como o Hospital Moriá, que oferece qualidade, que oferece serviço, oferece ferramentas para esse médico desempenhar um bom trabalho. O médico salva vidas e se as instituições oferecem ferramenta, isso é potencializado. Então nós vamos discutir um pouco, fazer uma reflexão, né, sobre as dificuldades que esse médico encontra no trabalho, sobre as emoções do médico em lidar com as adversidades relacionadas aos seus pacientes, as perdas, muitas vezes, a dificuldade com a educação, que no Brasil nós enfrentamos um problema muito sério, a educação das pessoas, a questão da segurança, as finanças, porque o médico ele é tido como um dos profissionais mais bem remunerados no Brasil. Será? E uma reflexão que nós vamos fazer ao final dessa apresentação. Bem, mas antes de falar de tantas coisas negativas sobre o médico e onde é inserido, não sobre o médico, claro, porque é um dos profissionais mais importantes do planeta, tem as partes positivas. Primeiro que o médico tem um grande desafio, que é entrar na universidade. E se a universidade ela é pública, tem uma dificuldade dupla, porque a concorrência é muito grande. Entrou na universidade, seja ela pública ou particular, ele tem 6 anos, pelo menos, de dificuldade plena, porque o estudo da medicina ele é integral. Então é o dia inteiro e esse médico, esse aluno, ele não tem vida social. Então a primeira vitória desse profissional é pegar o seu diploma. Então a gente apresenta aqui, vê um médico feliz com o seu estetoscópio no pescoço e exibindo o seu diploma como um troféu, e deve ser assim mesmo, porque é muito importante. Há uma dificuldade muito grande para que isso ocorra. Depois, ele já é médico formado, então tem os primeiros desafios. E eu representei nessa segunda imagem o médico feliz por realizar a sua primeira cirurgia. Sua cirurgia, isso é marcante na vida dos médicos. E depois, a questão financeira, que é muito importante, porque dizem que os médicos ganham muito bem. Eu discordo plenamente disso. O Brasil, infelizmente, paga muito bem para jogadores de futebol, nada contra isso, mas os profissionais de saúde que ganham 100 mil reais, dificilmente um ganha um valor como esse, é um valor muito baixo
dado a importância desses profissionais. Então, os médicos, eles não ganham bem no Brasil. Bom, a primeira dificuldade desse médico formado, ele quer apresentar um bom trabalho, ele quer colocar em prática tudo aquilo que ele... Superlotados, muitas vezes sem exames simples de raio-x e sem poder fazer procedimentos simples também. Como que o médico vai fazer o seu trabalho se ele não tem ferramenta? Fica muito difícil. E isso, para o médico que quer fazer um bom trabalho, isso é extremamente frustrante. Se o médico não tomar cuidado, isso é inserido à sua estrutura psicológica e a tendência é acumular e o médico tornar-se também doentio, vamos dizer, nesse sentido. Depois, tem a questão relacionada às emoções. Muitos falam que médicos não têm emoções, porque um médico não tem emoção é ótimo, né? Todos nós temos emoções e os médicos são seres humanos também, vocês são seres humanos. Se entristecem com a perda, ficam felizes também com a vitória, com a conquista, quando salva vidas. Mas nessa... Obrigado. Nessa imagem, embora a criança não tenha uma relação com a prática médica, essa é uma imagem de uma criança síria no confronto. A criança morreu afogada por conta do barco. Bom, eu coloquei essa imagem porque uma criança e a morte de uma criança, ela mexe profundamente com o sentimento do ser humano. A perda em geral mexe, mas quando é criança, mexe mais. Agora imagina como que é a emoção, o emocional dos profissionais de saúde que lidam com a perda todos os dias. Eu falei de uma dificuldade que é a infraestrutura, de muitas vezes o profissional não conseguir desempenhar o seu trabalho porque não tem ferramentas para isso. Agora tem um outro obstáculo, que é lidar com as próprias emoções frente às perdas diárias que acontecem dentro do setor hospitalar. Muitas vezes as perdas são superiores às vidas que são salvas. Isso, a tendência é acumular dentro da nossa psique. Bom, um outro desafio relacionado à educação, mas não a educação do médico, a educação do Brasil. O Brasil peca muito na educação, e quando eu falo educação, eu não estou falando apenas da escola, mas eu estou falando dessa educação que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos irmãos mais velhos, dos nossos avós, porque nós vivemos hoje uma fase em que a família está fora de moda. E quem passa valores para as pessoas são as famílias. E se a pessoa não tem família, que valor essa pessoa tem? Eu fiz um print de um vídeo onde o paciente está agredindo o médico que está ali para salvar a vida das pessoas. Esse indivíduo que o fez, ele certamente faltou para ele uma família para oferecer bases de educação, e não dessa educação da escola, mas a educação que nós recebemos, os valores morais. Primeiro, ele está agredindo um senhor de idade, e nós aprendemos na nossa família que nós devemos respeitar aos idosos. E ele não só desrespeitou, como ele agrediu esse senhor de idade. Depois de ser o senhor, ele é um médico que estava lá doando do seu conhecimento, do seu tempo, para salvar a vida dessas pessoas e também dessa pessoa que agrediu o médico. Um outro obstáculo muito sério que os médicos enfrentam. Bom, a agressão, ela já parte para uma questão de segurança. Bom, nós vivemos no Brasil talvez a pior fase do que diz respeito à segurança pública de todos os tempos nessa República Nova. Eu peguei um print de uma tela, de uma reportagem do G1, que um médico foi assassinado dentro de um hospital. Peraí, o hospital é um ambiente de trabalho do médico, deveria oferecer total segurança para esse profissional desempenhar bem a sua tarefa, que é salvar vidas.
e não há infraestrutura para trabalho, não há educação, os médicos têm problemas relacionados às emoções, muitas vezes por conta da perda, e agora o médico também não tem segurança para desempenhar o seu trabalho. Ou seja, os médicos são profissionais fundamentais, mas são profissionais vulneráveis também à criminalidade que acontece no Brasil, também chegou dentro do hospital. E aí não temos segurança. Bom, eu falei sobre a renda do médico, porque quando comparado, eu estou falando do médico, mas dos profissionais de saúde em geral, eles ganham a mais do que a média brasileira, mas está muito distante do ideal para os profissionais que salvam vidas. E aí, só por questão de comparação, nada contra jogadores de futebol, contra artistas, mas esses profissionais ganham mais por trabalhos que não têm importância, como a importância dos profissionais que salvam vidas. Então, é fundamental as políticas para melhorar o salário dos profissionais que salvam vidas. Não precisa abaixar dos outros, mas precisa elevar a nossa, porque o que acontece com os profissionais de saúde? Como não tem uma renda satisfatória, ele precisa trabalhar em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 hospitais para compor a sua renda. E olha o reflexo disso, nessa imagem. A família sem uma membro que é a mãe. A família está no cinema e a mãe está onde? Está triste porque não pode estar com sua família, porque ela tem que dar o plantão para manter a renda familiar, senão a renda cai. E nós, infelizmente, dependemos de dinheiro. Então, muitas vezes, a profissão médico ou a profissão da saúde, ela atrapalha se você não tiver vamos dizer assim, uma educação nesse sentido. Você deixa a família de lado e vai dedicar-se exclusivamente à sua profissão, e isso vai afetar drasticamente a sua família. Bom, médicos têm problemas relacionados às emoções, têm problemas relacionados às finanças, têm problemas de segurança. Tudo isso afeta o emocional desses profissionais, por isso não é raro encontrar médicos e profissionais de saúde que encontram a única saída nos vícios, principalmente nas drogas. E o índice de profissionais de saúde que utilizam drogas é muito grande, porque, infelizmente, as drogas oferecem uma sensação que em outras vias, essa pessoa que está inserida num ambiente de trabalho exclusivo, num ambiente onde a família foi deixada de lado, não tem educação, não tem segurança, a única alternativa para ela é as drogas. E o médico entra numa questão relacionada à saúde pública. Então, o médico, ele hoje está doente também. Curiosamente, o médico que deveria salvar vidas, hoje a vida dele está a Deus dará. Então, eu convido vocês que são profissionais de saúde a fazer uma reflexão agora, de alguns segundos, sobre a sua vida. Você tem trabalhado muito? Você tem dado a atenção devida à sua família, aos seus filhos, aos seus pais? Você tem dado a atenção devida a você mesmo? Reflitam alguns segundos. Essa reflexão que vocês fizeram, ela é importante para vocês, quanto médicos, mas ela é muito, muito importante para todas as pessoas do Brasil e do mundo, porque nós precisamos dos médicos. Nós precisamos de médicos, mas nós precisamos de médicos que estejam sãos e salvos. Muito obrigado a participação de todos.